Um grande abraço e a nossa gratidão pela sua audiência no programa Você Faz Feliz da segunda-feira. Estamos trabalhando com o capítulo 13 de Êxodos, versículo 17, que você pode ler todo o Êxodo para ver a caminhada, o que Deus fez por um povo que era escravo. Não é, meu amado? E quero avisar aqui a minha querida Dona Maria, lá de Paulínia, que nós vamos rezar no outro bloco com você. Né? Vamos fazer pedir a libertação da nossa família. Ô, gente, antes da gente ir para várias, centenas, e você pode ligar, de pessoas que estão ligando. 0 prestadora 19 3871 9620. Vamos colocar cada pessoa debaixo da graça de Deus para sairmos da escravidão do Egito, dessa situação de mesmice que nós estamos vivendo e de opressão. Mas eu quero continuar minha reflexão dizendo o seguinte. Presta atenção no que eu vou dizer. O Egito, esse estado, não é Egito lá o local, o estado de vida de escravidão dentro de nós, esse Egito que habita dentro de nós, e que Deus tem uma Canaã, que é um estado de vida e libertação, o Egito é um lugar de escravidão sem motivo. Sem motivo. Você pode falar um monte de coisa aí, mas eu quero dizer para você o seguinte. Desculpa. Se você perguntar para uma pessoa que está vivendo no estado de Egito, como é que ela entrou nessa condição de escrava, de escravo, como é que isso vai acontecer, como é que entrou nesse lugar de solidão, de derrota, de frustração, de pranto, de clamores, de gemidos intensos, ela não vai saber responder. Eu nem sei como aconteceu isso. Na verdade, esse tipo de pessoa caiu de paraquedas no Egito e não sabe por que está sofrendo tanto. A maioria de nós temos uma coisa ali, mas se juntarmos tudo, por que estamos nessa lástima, nesse sofrimento? Por que nós estamos? Por que eu não consigo controlar meus sentimentos, o meu comportamento? E eu faço aquilo que não quero fazer? Ora, essas pessoas que fazem isso, na verdade, pode ser eu e você. Estamos assim, presas e não percebemos. Não sabemos aonde nós estamos. Precisamos se situar. Onde eu estou? Porque tipo de pessoas assim não vão desfrutar das conquistas. Não tem prazer na vida. Não conquista nada na vida. Fica num enrolar de escravidão e de sofrimento, esperando a vida passar. Tipo de pessoa assim, ainda não conseguiram, pela graça do poder do Espírito Santo, identificar o faraó que está condenando, escravizando a sua vida como opressor. E esse tipo de pessoa, meu amado, me desculpe, nós entramos, eu também posso entrar, a gente acaba se acomodando a uma condição imposta por esse líder, que eu não sei quem é, o demônio. Alguém usado pelo demônio, que talvez até dentro da igreja, na verdade, que é a opressão. Esse é o maior problema nosso. Estamos oprimidos por tantas obrigações. No Egito, meu amado e minha amada, quando você está numa situação de Egito, de escrava, você não tem paz. Você não tem tempo, não acha tempo. O projeto de Deus, na verdade, não é esse para você, menina e menino de Deus. Tenha a idade que tiver. O projeto de Deus é tirar eu e você desse estado de vida. Deus quer curar toda a sua e a minha frustração, restaurar a nossa identidade. Restaurar a identidade de filho e filha de Deus. Deus quer, na verdade, te conduzir para fora do Egito. Mesmo que na caminhada tenha alguma coisa que você precisa e que não sabe o que fazer, caminhe. Lugar de falta de tempo também do Egito. Faraó, quando a gente vê, teve uma estratégia de manter as pessoas ocupadas o tempo todo, para que essa estratégia não permitisse a esse povo que rezasse e que nem tivesse com a sua família um crescimento espiritual e humano. A maior frustração no Egito é que a pessoa fica a vida toda trabalhando e não consegue nada, como o povo hebreu. Ora, eu te afirmo de novo pela minha fé, Deus quer te tirar desse Egito e tirar a mim também. Para você que é mãe, pai. E nós vamos notar que o escravo, ele olha para o futuro e só vê derrota. Aí que eu quero chamar a sua atenção. Percebe uma coisa, quando você está no estado interior de escravidão, você olha para o futuro e não tem esperança nenhuma, você só vê derrota. De que adianta estudar? Já passou o tempo, ninguém me ajuda. Ele não vê, a pessoa está no estado de escravidão tão grande que não consegue tirar essa máscara de derrota e só vê derrota no futuro, não enxerga o lugar de bênçãos. Eu vou conquistar o meu lugar porque Deus assim quer.
O Egito, então, dentro de nós, dentro de você e de mim, é um estado de comodismo que já não se pode fazer nada para o futuro. O melhor é a gente ficar contente com o que a gente tem mesmo. Para que tem? O escravo é aquele tipo de pessoa que fala assim, ó, se piorar, se não piorar, se ficar do jeito que está, já está bom. Ele não quer vitória. Olha, se não pode piorar, se continuar do jeito que está, tá bom, né? Não tem uma música que diz aí, tá ruim, mas tá bom? É assim que nós somos, cristãos escravos e cristãos escravos. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá bom. Não pode ser assim. O Egito, quando a gente está nesse estado, a gente fala de Deus, mas não tem a presença dele que é vitoriosa na nossa vida. Você sabe qual é a posição da sua vida no projeto de Deus? Você sabe? Você tem permanecido na posição que Deus quer te colocar? Quantas pessoas que saíram da posição que Deus queria e voltaram para amassar barro no deserto? Quem? Pode ser você e eu, não é verdade? Por outro lado, nós queremos refletir certas escravidões de homens mal formados, como nós, homens, mal formados, ciumentos, irritados, irritadiços, que muitas vezes escravizamos nossas esposas e nossos filhos pelo modo de ser, querendo que eles sejam aquilo que eu não consegui ser quando tinha a idade deles. Escraviza a esposa com ciúme, não deixando sair, não deixa para rezar. É uma ciumeira diabólica tremenda que não agradece a Deus pela família que tem, que só oprime, que transfere para a esposa a educação dos filhos. Opressão que nós vivemos na nossa educação nesse país, com várias cartilhas de homofobia, tanta coisa que a gente não sabe se vai ser aprovado e não. Como vamos viver a próxima geração? Com tantas leis que querem impor dentro da nossa família que não existe Deus e nem família. Quantas brigas por algo do faraó que quer escravizar e colocar leis na nossa família que não é do propósito de Deus e nem do ser humano. Esquece a religião, homem, mulher, mulher e homem, não tem outra, sem condenar ninguém. Mas por que essa pressão tão grande de leis? Nós vivemos escravos e vamos nos acostumando com o que ensinam nas escolas, na sociedade, pelas leis, e ficamos escravos delas e pronto, perdemos a dignidade e a identidade que nós tínhamos. E eu quero lembrar uma coisa aqui assim, por minha responsabilidade eu vou dizer. Ouvindo um pregador aí antigo da Renovação Carismática, dizia ontem algo importante, de que muitas vezes pastorais ou a própria igreja, ela coloca um legalismo tão grande que acaba exigindo que as pessoas tenham filosofia, teologia, não padres, leigos, que não têm conhecimento, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Tiram a liberdade da pessoa ser conduzida e agir pelo Espírito. É verdade. E a igreja tem batalhado por isso. Por que o Papa Francisco disse? Não é para ficarmos dentro de sacristia, começando pelos sacerdotes, mas nós, leigos, sair para as ruas, falar de Jesus com a nossa vida, com a nossa alegria, com a nossa Canaã e não com o Egito. Mas eu quero chamar a atenção, eu fui vítima e sou vítima desse próprio movimento carismático, que tanto bem nós fizemos por esse Brasil e que hoje muita gente capacitada e guiada pelo Espírito, pela renovação do Espírito, e são banalizadas, julgadas, hoje precisa de autorização, carimbo de cartório, assinatura de sei de quem, para você pegar a palavra de Deus. Ninguém analisa mais aquela alegria que essas pessoas têm. E quantos líderes eu conheço que estão morrendo, desprezados, rejeitados, porque institucionalizamos demais tanto legalismo na ação livre do Espírito. Uma coisa é ordem e respeito. Isso eu não tiro nunca do meu coração. Obediência, ordem e respeito. Tudo se faça com ordem, diz a palavra. Mas e a liberdade de deixar que Deus haja? Se Deus escolheu Pedro, que não sabia ler e escrever, e a própria sombra dele curava as pessoas, não precisava nem fazer nada, nem montar esquemas, nem fazer grandes celebrações, ele não era popstar. Ao contrário, quando cura com João, aquele paralítico na porta formosa do templo, o que ele diz? O que ele diz? Não sou eu, não se dobre, mas aceita Jesus Cristo. Por que nós estamos, então, percebendo o que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas que já deram a sua vida, deram o seu tempo, fizeram tanto sacrifício pela igreja no movimento carismático e que estão rejeitados? Depois houve uma grande reunião para que todos os diocesanos do Brasil aceitassem os membros de uma comunidade de vida, que largaram tudo, que renunciaram a tanta coisa para servir a Deus e a igreja, que eles são livres para pregar, porque eles têm uma comunidade reconhecida pelo padre. Não, mas aí não.
Foi um papel que não valeu nada. Então, nós sofremos todo esse tipo de escravidão. Às vezes, dentro da igreja, qualquer movimento. Você não pode falar, você não pode rezar, você não pode fazer isso. Quem é você para fazer isso? E o faraó, entre aspas, desse tempo, coloca uma turma tão grande dentro da nossa vida que nos escraviza e não agimos mais pelo Espírito. Ora, querido, quantas pessoas eu sei que estão abandonadas? Pessoas cristãs, fervorosas, que trabalhavam e deram sua vida, deram suas economias para Deus na igreja e que hoje são rejeitadas. Eu não estou dizendo que não tem que trocar, mas hoje ficamos com tanta instituição que são psicólogos, são tanta gente que na verdade estão passando uma mentalidade humana e não uma mentalidade do que Deus quer. Simples como Moisés. Eu sou gago, eu não sei falar, mas é tu que eu escolhi para libertar esse povo. Deus está escolhendo você, minha irmã. Deus está escolhendo você, meu irmão, para tirar a sua família, os seus vizinhos e muita gente do estado do Egito para levar para a vitória. Então não desista do seu chamado. Talvez você não apareça o seu nome numa grande mídia global. Não vai aparecer. Os jornais não vão escrever o seu nome se você aceitar levar alguém para atravessar esse deserto de sofrimento e conquistar a vitória. Ninguém vai aplaudir você. Ao contrário, vão te caluniar, vão te proibir. Vai cumprir o que Jesus disse. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ninguém vai falar do que eu faço de bem e nem de você. Mas o nosso nome está sendo escrito no livro da vida na eternidade. Eita, servo bom e fiel. Por isso eu te convido, para você que é servo, para você que abandonou, para você que voltou, ficou no meio do deserto, está voltando para o Egito, reage. Reage, aceita esse desafio em nome do Senhor. E mais, para você que está no estado, que não acredita mais que Deus possa movimentar você, eu te convido a levantar e caminhar. Se não pode caminhar, ajoelhe. Se não pode ajoelhar, rasteje. Se não pode rastejar, coloca o seu coração no futuro para você conquistar a Canaã da liberdade na sua vida e na sua família. E eu quero saber que essa palavra de Deus pregada haverá de dizer no seu coração: meus olhos ainda vão viver a vitória de Deus na minha vida e da minha família. Aleluia. Por isso eu quero que agora, onde você está, na sua casa, na sua cama, no seu escritório, não importa, até no seu computador, que você leve o pensamento a Deus comigo agora. Senhor amado e querido, nós estamos numa situação tão difícil na sociedade, na política, na educação, na saúde, que o desespero toma conta de nosso coração e nós ficamos revoltados. E isso faz a gente olhar para o passado, ou então olhamos para o futuro e não vemos nada. Dá-nos a graça a esse homem que me ouve, a essa mulher que me vê, a essa pessoa que está aí, que tem feito tanto bem para Deus, mas parece que ninguém reconhece. Não desista, não desista. Eu te convido a levantar desse estado, a uma enfermidade muito grande emocional, escravizando por depressão, por anulação a sua vida. Levanta, como diz o profeta, até os enfermos digam: eu sou guerreiro. Vamos caminhar, rastejar, mas vamos visualizar o estado de liberdade que Deus tem. Pai amado, Pai querido, quantas pessoas enfermas, quantas famílias clamando pela escravidão do vício, do alcoolismo com seus maridos, que destrói o amor entre os filhos, que destrói o sonho da esposa e que morrem lentamente como filho e filha de Deus. Nós clamamos, Senhor, por muitos casais que estão em guerra entre si, que só vivem a sexualidade, que não tem mais valorização, que não importa quantos anos tem de casado, mas não sentam junto para olhar um ao outro e perceber que estamos envelhecendo juntos, que não se alegram pelos tempos antigos. Famílias inteiras que estão só na tecnologia, não encontram um dia por semana, Senhor, se escravizaram com smartphone, com celular, que é bom, mas que isso escravizou o relacionamento. As pessoas não têm mais álbum de fotografia, elas não olham o passado. Tem crianças que não conheceu o avô, que não sabe da história da família. Tem esposo que não fala dos bons momentos da sua vida de solteiro para os filhos, para deixar um legado, para as próximas gerações, de que como nós sofremos, mas quanto nós somos felizes. Eu peço a Jesus agora que coloque sobre o seu coração, meu irmão, um coração novo. Coloque em você esse estado da alma. Levanta dessa depressão, minha querida. Você tem clamado pelo seu neto. Você tem clamado.
pela enfermidade da sua família. Eu só vou dizer o nome e o sofrimento para Jesus. Toda a família da Ineuda de Blumenau. Pede a Jesus o estado de Canaã, querida. Pela Vilma, que pede por tantas pessoas da família e diz, eles precisam de libertação, Henrique. Olha quantas pessoas estão clamando no estado deserto para buscar Canaã, e não sou eu que vou mostrar o caminho, é a sua vontade. Como a Roseni pede o meu trabalho e a vida amorosa que está vivendo. A Sueli, que mora em Campinas, também cura a libertação da Margarida e do Bruno. Olha quanta gente estão clamando a libertação. A Maria Aparecida de São José de Bela Vista pedindo pelo Márcio, pelo Silas e por ela. A Irene da Silva de Valinhos está clamando conosco, cura a libertação minha, Henrique, eu preciso viver. Levanta a tua cabeça, querida. Visualiza a Canaã que Deus tem. A Valdira mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu peço a graça pela minha vida e pelos meus filhos, Henrique. Quantas famílias vivendo no estado de escravidão, de opressão. Como a Juliana, que mora em Palestina. Eu preciso da libertação, da falta de relacionamento com o Mauro. Eu clamo pelo dom da família. A Ademilde, que mora em Salvador, na Bahia. Ela está pedindo também a libertação do seu filho. Quantos filhos presos, não só na droga, mas relacionamento, bebida, solidão. Pela saúde dela e por tantas pessoas, a Vilma de Caetité, da Bahia. Manda um abraço para mim, obrigado, querida, mas pede por tantas pessoas e nós estamos clamando por você. A Célia Rodrigues mora em Americana, pedindo pelo Kleber. A Maria Lúcia, que mora assim, Chateaubriand, no Paraná. Henrique, eu peço pela alma de meu filho, claro, e pelo consolo do meu esposo. Eu ia te dizer isso, minha amada. Vamos pedir pela alma dos que já foram, mas muito mais pela alegria da perda. Peça junto com seu esposo que vocês despeçam do seu filho para que ele descanse em paz e vocês vivam como ele gostaria de ver. O consolo do Espírito, o consolo de Canaã. A Yolanda mora em São Paulo, precisa da conversão de várias pessoas. A Rosângela, também de São Paulo, da Zona Norte, pede por várias pessoas e pela família que precisa de libertação. A Sueli, de Palmas, Minas Gerais, pede por várias pessoas. A Maria Gorete, de Mozarlândia, em Goiás, pede pelo João Pedro a sua cura e libertação. E a Creonice, de Campinas, pede por ela e pelo neto. São netos, são filhos e filhas, esposo e esposa. São pessoas da família que nós pedimos. Maria, mãe de Jesus. Eu sei, mãe, que tu pode levar cada dificuldade aos pés de teu filho. Se o demônio é nosso Egito e nos coloca doenças e nos coloca opressão, Jesus é a Canaã. E é em nome dele que nós clamamos a sua vitória. Continue ligando, que nós vamos continuar orando até o final do programa, para que a Canaã seja a terra prometida de Deus para mim e para você. Não saia daí, eu volto já.